Muito bem, pessoal. Vamos continuar com nossas aulas. Hoje vamos falar de fatoração de uma expressão quadrática e depois, no final da aula, né, ou daqui a pouco, na verdade, a gente vai falar sobre inequações. Sobre fatoração de uma expressão quadrática, podemos mencionar três casos, né, três situações. A primeira, né, seja uma expressão quadrática, né, vamos dizer do tipo, né, é assim, né, a x quadrado mais bx mais c, né, se uma expressão quadrática. Então, e ao construir a equação, a igualar ao zero, na verdade, essa expressão quadrática, nós temos uma equação quadrática, né? Isto aqui é uma equação quadrática. Né? Então, vamos dizer que seja, né? Essa equação quadrática, seja. E seja, ou seja, x1 e x2 suas soluções. As soluções dessa equação. As soluções dessa equação. Tá? Quando falo soluções, às vezes também eu posso falar raízes, tá? É sinônimo, raízes. Raízes, tá? Melhor assim, né? Raízes. É sinônimo, soluções ou raízes da equação. Tá, então, olha, nós temos a equação quadrática e seja x1 e x2, né, as soluções dessa equação. Então, nesse caso, existem duas soluções. Então, nessa situação, essa expressão quadrática, que seria, né, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, ou, perdão, somente a expressão quadrática, isso, pode ser escrito da seguinte forma: a vezes x menos a primeira solução, fecho parênteses, abro parênteses, x menos segunda solução, fecho parênteses. É dizer que, se eu conheço as soluções de uma equação quadrática de tipo essa, né, que está vendo aqui, né, se eu conheço, e factorar esta expressão quadrática que está no lado direito da equação quadrática, né? O lado direito não, ao lado esquerdo da equação quadrática, né? Se quero factorar, é simples. Aqui seria igual? Seria igual a isso daqui, né? Colocamos o a, esse que está aqui na frente, vezes, abrimos parênteses, né? Dois pares, né? Primeiro par, segundo par, e dentro dessa colocamos essa estrutura x, esse x, menos a primeira solução, e no outro x menos a segunda solução. Ok? Então aqui temos um método, né, para factorar uma expressão quadrática. Mas aí você se pode perguntar, mas professor, você falou que para resolver uma equação quadrática, né, encontrar as soluções, eu primeiro precisaria factorar, né? Precisaria factorar. Agora está dizendo que para factorar preciso conhecer a solução. Isso não parece meio estranho, né? Se para encontrar a solução eu preciso factorar, né? Então, a resposta está no seguinte, é que quando a pretensão seja a fatoração mesmo, o que pode fazer? Encontrar os zeros ou soluções da equação, você pode fazer usando a fórmula de Bhaskara. Tá certo? Né? É dizer que neste caso, x1
tá certo? Usando a fórmula de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara. Aí, claro, aí você não precisa nem factorar nada disso, né? Tá certo? Fórmula de Bhaskara é só simplesmente substituir. Aqui vamos abrir mais espaço. Fórmula de Bhaskara. Acho que vai com H, Bhaskara. Muito bem. Então, que nos dizia que Bhaskara, que a primeira solução é menos B, esse aqui. Depois via menos raiz de delta, ou discriminante, dividido por 2A. A segunda solução seria menos B também, porém aqui em vez de ser menos, vai ser mais raiz de delta, discriminante, dividido por 2 vezes A. Tá certo? Então nós podemos usar a fórmula de Bhaskara para encontrar os zeros e não factorar, né? Esse é um outro caminho, né? Usar diretamente a fórmula de Bhaskara. E uma vez que encontrei os zeros, ou também aqui tem vários nomes das soluções, raízes, os zeros, tá? Também é sinônimo, tá? Tem alguns livros que se chamam assim. Tá? Então, uma vez que a gente encontra as soluções da equação, usando a fórmula de Bhaskara, então factoramos esta expressão da seguinte forma. Basta substituir, né? O A você já sabe, né? E pronto. Tá certo, né? Onde, claro, estou esquecendo aqui a discriminante, né? A discriminante podemos colocar aqui. Discriminante é b quadrado menos 4ac, tá? Menos 4ac. Muito bem, essa é uma possibilidade, então, quando tem duas soluções. Mas eu mencionei na última aula que pode acontecer o seguinte, seja a equação também, né? A equação quadrática igual a zero, mas seja x1 a única solução. É dizer, que a equação tenha uma única solução. A única solução. Tá? Tem uma única solução. Pode acontecer isso. E quando vai acontecer isso? Se aqui eu estou dizendo que tem duas soluções, como que vai ficar só um? Ah, quando o discriminante dá zero. Quando o discriminante dá zero, aqui até eu posso colocar entre parênteses para você anotar no seu caderno, né? Tá? Quando isso acontece, olha, essa parte zera, essa parte zera, se se zera essa parte, o que fica? Idênticos. Vai ficar simplesmente menos b sobre 2a. E aqui vai ficar menos b sobre 2a. Né? Vai ficar isso simplesmente. Até aqui eu poderia colocar a solução aqui, né? Se acontece que delta igual a discriminante igual a zero, então, tá? Então significa que x1 já é imediatamente menos b sobre 2a. E é a única, não tem outra solução, tá? Então, pode acontecer isso. E como será então a forma factorada dessa expressão quadrática? Então, como vai ser? Ax quadrado mais bx mais c. Como posso escrever? Bem parecido a esse aqui. A bcx menos x1, simplesmente não existe o x2, x1, mas não vai ficar assim, né? Não pode ficar assim, porque se fosse aqui seria de grau 1, né? E esse aqui de segundo grau, estaria errado. Mas aqui nos elevamos ao quadrado. Então seria isso, a forma factorada dessa expressão. Tá? Claro, x1 seria simplesmente isso. Muito bem. Ok. E seja, agora o terceiro caso, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E a equação não tem solução. E a equação não tem solução real. Solução real. Isso também comentei na última aula. O que significa isso que não tem a solução real?
tá? É que vai acontecer que aqui vai aparecer no radicando, aqui quando a gente tenta calcular raízes, o número negativo. E você sabe que raiz de um número negativo, por exemplo, menos 4, não existe. Ou raiz de menos 1 não existe. Tá? Raiz de negativos não existe. Tá? Isso é importante. Tá? Você pode dizer menos 2. Tá, então faça com que menos 2 vezes menos 2 faça menos 4. É possível isso? Nunca, né? Porque isso aqui menos com menos vai dar mais. 2, 2, 4. Nunca vai dar menos 4. Por isso que não existe. Tá? Mesma coisa com menos 1. Então, se nesse caso, então, o que acontece? Em que situação acontece isso? Essa situação de que não tem solução. Quando discriminantes é menor que zero. Então, nesse caso, não existe nem x1, tá? X1 não existe, isso significa não existe, e x2 também não existe, tá? Porque aqui vai dar negativo, vai dar um número imaginário. E aí o que você diz? E agora? Como que eu vou escrever isso, se não existe? O que significa isso? Que a expressão ax² mais bx mais c não tem forma factorada, não existe como factorar ela, não tem forma fatorada, não tem como factorar, tá? Então isso que significa? É dizer que se você já na discriminante determina que dá negativo, então você pode parar aí e só escreve, professor, essa expressão quadrática não tem como factorar, tá? Isso, e acabou a história. Claro, se dá positivo, como nesse caso, aqui, claro, o discriminante vai dar maior que zero, então você, né, faz isso. Agora, se o discriminante dá zero, exatamente zero, então você faz isso. Ok? Então é isso. Então, aqui tem um método bastante simples de factorar expressões quadráticas, tá? Então, disso que trata. Vamos com um exemplo. Vamos com um exemplo para que fique mais claro isto, né? Para quem está com dúvida. Mas não é difícil. Esse aqui é bem simples. Mais simples que resolver a equação quadrática usando o método de completar quadrados, né? Ok, vamos então. Vamos supor que eu tenho a seguinte equação ou expressão quadrática. 2x ao quadrado mais x e menos 15. E quero factorar, né? Estou pedindo factorar isso. Factorar. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, né? Que eu escrevo solução, né? Solução. Como resolve esse problema? Primeira coisa que faço é construir uma equação quadrática a partir desta expressão. Esta é somente a expressão quadrática. Quero construir a equação quadrática. Como construir a equação quadrática? Igualando a zero, 2x mais x, 2x² mais x menos 15 igual a zero. Tá? Isso que eu faço. Muito bem. Então, essa é a equação quadrática. Então, agora eu vou tentar encontrar os zeros. Se tiver, né, pode ter simplesmente duas soluções ou não ter. Quem me vai dizer? A discriminante. Então, vou começar determinando discriminante, tá? Tá certo? Agora, prestem atenção, eu estou trabalhando nessa fórmula, tá? Estou usando isso. Vou usar aqui. Então, vou começar determinando a discriminante, porque esse que me vai dizer se tem duas soluções, uma solução ou não tem solução. Se não tiver solução, tá? É dizer que este aqui é negativo, então eu paro, né? É mais fácil, né? Paro, não faço mais nada. Só menciono que não tem como factorar, né? Muito bem. Então, a fórmula diz que é b², mas antes vamos conhecer quem é b, quem é a e quem é c. A partir daqui, antes de terminar de discriminante. Então, a partir de aqui, tá? A partir de aqui, estamos deduzindo que a vale 2. Por que 2? Porque a é o coeficiente do x². Quem é coeficiente? 2. O que mais? O b quanto vale?
O B é coeficiente de x. Ah, mas aqui não aparece. Não, mas você lembra que existe um número que pode aparecer ou sumir, aparecer ou desaparecer, como multiplicando, que seria o número 1. O número 1 tem essa propriedade, né? Pode multiplicar, né? E pode sumir, se quiser. Né? 1 vezes x continua sendo x. Tá certo? Então, B vale 1. E quanto vale C? C vale menos 15. Né? Porque C seria o termo independente. Diz que a expressão que não tem nenhuma variável. Tá? Com todo o sinal, claro. Muito bem, agora sim vamos trabalhar na discriminante. Então, discriminante. Delta B quadrado, quanto é? 1 ao quadrado, né? Vamos escrever a fórmula com os valores de cada um dessas letras, né? B, 1. Menos 4 vezes A, quanto é? A é 2. Escrevo 2. C, quanto é C? Menos 15. Eu coloco assim, menos 15. Tá? Se quiser, coloca parênteses também. Tá? Até seria melhor, né, quando tem sinal negativo, parênteses, né, para não ficar mais claro, mais evidente que é multiplicação. Muito bem, agora sim, 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 2, menos 8, vezes menos 15 ainda, né, parênteses ainda. Aqui seria 4 vezes 15 seria 60. Mas aqui ainda, porque 8 é 2 vezes 4, né? Então, esse 4 multiplica 15, vai dar 60. Vezes 2 vai dar 120. Então, aqui vai dar 120. A parte numérica, né? O valor. E sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, mais 120. 120. E somando com 1 dá 121. A gente pode colocar diretamente aqui. 121. Muito bem. Então, o discriminante deu 121, positivo, né? Maior que zero. Então, quer dizer que vamos a ter certamente duas soluções. Não tem outra saída. Vamos ter duas soluções. Tá? Então, vamos encontrar a primeira. x1 é igual a menos B. Quanto é menos B? B quanto vale? 1, né? Depois, menos raiz de 121. Ah, por quê? Porque já calculei esse delta. Está aqui, 121. Raiz dividido por 2 vezes A. Quanto é A? É 2. Pronto. E x2, mesma coisa. x2 é aqui. Essa linha vai até a frente. Menos 1, porém aqui é mais, aqui também raiz de 121. Dividido por 2 vezes A. Quanto é A? Está aqui, 2. Pronto. Aqui vai ser, então, menos 1. Raiz de 121, eu acho que é 11, mas vocês podem conferir. 11, mas, né? Vamos conferir rapidamente aqui. 1 vezes 1, 1, 1. Aqui é festa de 1, né? Só 1. 1, 1 mais 1, 2, isso, 121. Então, significa que 11 ao quadrado é 121. Significa que a raiz de 121 é 11. 11, perdão, né? 11 ao quadrado é 121. Então, raiz de 121 é 11. Aqui, denominador. 2 vezes 2, 4. Continuar no outro lado. Menos 1. E aqui também vai dar, claro, raiz de 121, 11. Dividido por 4. Aqui vai dar menos 12. Dividido por 4. Né? E quanto seria? Menos 3. Isso está simples. Vocês já sabem isso, né? Agora, menos 1 mais 11 é 10. 10 entre 4. Quanto vai dar? Vai dar 5 meios, né? 5 meios. Isso, né? Vamos lá. Vamos ver.
Aqui, tira a metade, 5. Tira a metade, 2. 5 meios. E agora não tem como dividir isso daqui, né? Muito bem. Então, aqui eu vou substituir a isso. x1 é igual a menos 3. E x2 é igual a 5 meios. Isso é o que queria, tá? Apago isso. Não preciso mais. Me interessava saber isso. Tá vendo? São duas raízes ou duas soluções diferentes. Por quê? Porque o discriminante deu positivo, né? Muito bem. Agora sim eu posso fatorar rapidamente. Então, reescrevo aqui, né? 2x ao quadrado mais x menos 15 será igual, você lembra que primeiro o a, quem é? 2. E aqui vou preparar 2 pares de parênteses, né? Tá certo? E aqui dentro eu vou colocar o x menos a primeira solução. Quem é? Menos 3. Aqui tem que prestar muita atenção, porque esse menos vem da fórmula. E a solução ainda tem outro menos. E eu coloco ainda entre parênteses melhor. Se coloco menos 3, tá? Tem que ter muito olho aí. Senão vai se confundir. Do outro lado, x menos a segunda solução. Quanto é? 5 meio. Aí sim, fácil, né? Colocamos assim. Pronto, aqui simplificamos um pouco. Aqui, menos com menos, mais. Então, vai ficar x mais 3. X mais 3. Ok, então é isso. Essa é a forma factorada desta expressão. Né? Forma factorada. Então, nós já temos um método para poder factorar qualquer expressão quadrática. Ou saber que não tem como factorar, né? Quando não vai ter forma factorada? Quando o discriminante der negativo, tá? Muito bem. É isso. Muito bem. Agora sim, vamos falar então de inequação quadrática. Muito bem. O que seria uma inequação quadrática? Tá certo? Então seria uma desigualdade em que aparece uma expressão quadrática. O que é uma expressão quadrática? Né? Você sabe, né? Uma expressão quadrática, na forma geral, é isso. Tá certo? Essa é uma expressão quadrática. Então, uma inequação quadrática pode aparecer de duas formas. Assim, assim, né? Primeiramente, assim. Olha, essa expressão quadrática maior que zero. Outra possibilidade é que essa expressão quadrática seja menor que zero, tá? E pode extremar variações, que este poderia ser maior ou igual, também outra expressão quadrática. E este também poderia ser menor ou igual, tá certo? Então, este daqui é uma desigualdade. Estas duas expressões que vocês estão vendo são desigualdades quadráticas ou inequações quadráticas. E nosso objetivo é resolver, tá? Muito bem. E qual o caminho? O caminho é a factoração, tá? Muito bem. E vamos começar com um exemplo. Né? Para que se entenda melhor a essência da resolução da inequação quadrática. Então, vamos imaginar, tá, que já tenho uma expressão quadrática e está já na forma factorada. Consegui e coloquei nessa forma factorada, que poderia ser menos 2, vamos ver. Tudo bem, menos 2 aqui, né? E aqui, por exemplo, uma constante 3, por exemplo. 3. E tá.
Esta expressão é uma expressão quadrática, né? Mas está na forma factorada, expressão quadrática. Na forma factorada. Tá? Muito bem. E então imagina que a gente quer construir uma desigualdade com isso. Vamos com o primeiro caso. Vamos supor que seja maior ou igual a zero, essa expressão quadrática. Maior ou igual a zero. E a gente quer resolver. Como que a gente vai resolver? Para que valores de x toda essa expressão quadrática é maior ou igual a zero? Tá? Primeiro vamos com simplesmente maior. Tá? Depois a gente insere a possibilidade de ser igual também. Muito bem. Primeira coisa que eu faço quando tenho uma expressão desse tipo é tentar eliminar esse 3 que está aqui sozinho. Não tem variável, nenhum fator. 3 simplesmente. Como fazemos isso? Multiplicando pelo recíproco dele em ambos lados, né? 1/3. Então, outro lado também 1/3. E aqui, então, vai dar 1/3 vezes 3 é 1, né? E 1 vezes essa expressão vai ficar a mesma coisa. Então, significa que esse com esse se simplifica e some daqui. E de outro lado, 0 vezes 1/3 continua sendo 0, né? Porque 0 anula a qualquer número na multiplicação. Anula, né? Então, eu tenho isso daqui, equivalente, né? Eu disse que inicialmente tinha isto, tá? Inicialmente tinha isto, melhor colocamos assim. E aplicando esse artifício, a gente conseguiu transformar nessa desigualdade equivalente. Nessa. Tá? Equivalente. Muito bem, agora sim. Temos a forma factorada e temos dois fatores. O fator 1 e o fator 2. Temos. E aqui que vamos usar a regra dos sinais. Tá? Aqui nos está dizendo, tá? Nos está dizendo que esse produto de fatores, este de aqui, é maior que zero. Então, o que nós podemos concluir? Que x1 vezes x menos 2, melhor aqui, não precisamos gastar muito tempo escrevendo. Significa que esta expressão, que está sendo maior que zero, é positivo. É positivo. Ou simplesmente é mais. Eu vou simbolizar simplesmente mais. Essa expressão é mais. E agora diz você, esses fatores para que se estão se multiplicando, esse resultado de positivo, se esse aqui, imagina, por exemplo, imagina que esse aqui fosse, esse primeiro fator fosse menos. E esse segundo fator precisaria ser quê? Precisaria ser também negativo. Tá? Por quê? Menos com menos daria mais. Tá certo? Mas também poderia ser que essa primeira expressão seja positiva. E se essa primeira expressão é positiva, necessariamente a segunda teria que ser mais. Tá certo? Tá? Então, esta é a regra dos sinais. A regra dos sinais. Então, eu vou ver agora, eu vou explicar com um gráfico aqui, os lugares em que esta expressão é negativa ou é positiva. E mesma coisa, os lugares, ou para que valores do x esta expressão é positiva ou negativa. Para isso, vamos fazer esse diagrama bem simples. Tá? Bem simples. Vamos dizer, x, primeiro começamos com esta expressão, com esse primeiro fator 1, né? Fator 1. X mais 1. Tá. Agora, para este, vamos fazer o desenho do eixo real, né? Eixo real. Tá aqui. Muito bem. Vou colocar de outra cor, vermelho. Esse é o eixo real. E primeiramente ubicamos o zero. Vamos dizer que o zero está por aqui. 0. E depois de 0, você lembra que a gente ubica 1 a uma distância. E depois o 2, 3, 4. E negativos. Menos 1 e assim, né? Menos 2 e assim. Pronto.
E pronto, agora queremos saber em que ponto esta expressão, esse primeiro fator, se anularia. ¿Para que valor de x esta expressão se anula? Claro, se anula quando x vale 1. Então significa que aqui, onde está 1? Ubico aqui. Aqui, marco esse ponto, esta expressão se anula, é zero. E o que acontece se eu pego agora um x maior que 1? Por exemplo, 2. Imagina que x2. 2. 2 menos 1, positivo. Se eu pego 3, 3 menos 1, 2, também positivo. Então, significa que se eu pegar um x que esteja à direita desse 1, à direita de 1, tá certo? Nesta parte, esse resultado me vai dar positivo. Tá certo? Por quê? Porque né, se está à direita de 1, significa que x vai ser maior que 1. Maior que esse. Então, um número maior menos um número menor sempre vai dar positivo. Então, significa que esta expressão, nesta parte, é positiva, é mais positiva. Você pode verificar facilmente, dando valores a x. Por exemplo, 2 menos 1, 1, que é positivo, e assim. E o que acontece desse lado? Por exemplo, se o x assumir valor 0, 0 menos 1, resultado menos 1, negativo. Então, você pode verificar que para este lado, o x vai ser menor que 1, claro. Então, este vai ser menor que esse daqui. Se eu resto um número menor por um número maior, o resultado vai ser negativo. Então, significa que deste lado, minha expressão vai ser negativo. Já sei em que lugar é positivo ou negativo esta expressão que está aqui, esse primeiro fator. Faz a mesma coisa com o segundo. X menos 2. Fazemos outro eixo real. Tá? E ubicamos na mesma posição. O 0 está aqui, o 1 está aqui, pronto. Né? O 2 aqui, 3, 4, por aqui, menos 1, pronto. Agora marcamos. Agora quero saber, primeiramente, onde esta expressão é zero. Isso também, esse ponto, às vezes, se denomina ponto crítico. Onde é o ponto crítico? É dizer, onde esta expressão vai trocar de sinal. Né? Vai trocar sinal quando ele seja zero, né? Primeiramente. Né? Zero. Onde será zero? Claro, vai ser zero quando x vale 2, porque 2 menos 2 é zero. Então vai ser aqui. Marcamos também esse ponto. 2 aqui, que vai ser zero. E mesmo análise. Se x assumir valores à direita de 2, então o x vai ser maior que 2. Essa resta vai dar positivo. Vai dar positivo. Tá? Tá certo, né? Então, novamente, aqui marcamos desta parte positivo. E então significa que deste lado, essa expressão é negativa, menos. Tá? É diferente que x menos 1. Tá? Então, você está vendo, olha, x menos 1 é positivo a partir de 1, mas x menos 2 é positivo a partir de 2. Aqui, para valores de x que estão aqui, é positivo. Muito bem, agora vamos analisar o sinal desse produto. X menos 1, né, desse produto, dessa multiplicação. X menos 1 vezes x menos 2. Tá? O produto desse. E novamente o eixo real. Então tem que fazer 3, né? Para cada fator e para o produto. E tá, novamente o 0 eu coloco na mesma altura aqui. 0 é aqui, 1 e 2. Tá certo. Eu vou prolongar os pontos críticos nessa aqui. Né? Aqui era 1 e aqui era 2. Vou prolongar. Vou usar esse cor verde aqui. Primeiro ponto crítico era esse 1. Então eu vou prolongar aqui. Está aqui. E o segundo ponto, e marco esse ponto crítico, está aqui, esse é o ponto crítico. E o segundo ponto crítico, marcamos
O segundo ponto crítico é esse. E prolongamos aqui. Aqui está. E marcamos também. Então, esse ponto crítico vai dividir todo o meu eixo real em quantas partes? Em primeira parte, que termina em 1, depois a segunda parte que termina em, né, começa em 1 e termina em 2, e a terceira parte que começa em 2 e se estende ao infinito. Tá? Continua. E aqui também, né, no negativo, menos infinito. Tenho 3 partes, tá? Porque tenho 2 pontos críticos. Um ponto crítico dessa expressão e outro desta expressão. Agora, a resposta é o seguinte. Um desses intervalos, ou 2 desses intervalos, será a solução do meu problema. Qual deles? O que quero que aconteça? Quero que o produto seja maior que 0, que seja positivo. Então, eu vou analisar. Olha, vamos analisar nessa parte aqui, nessa parte, antes de 1. Antes de 1. Olhem, preste atenção à figura, tá? Não tem outra... só olhando a figura que você vai entender. Tá? Olha, antes de 1, o sinal de x mais 1 é negativo. E o sinal de x menos 2, antes de 1, é também negativo. Então, menos com menos, quanto me vai dar? Menos com menos, quando vou multiplicar menos com menos, me vai dar positivo. Então, esta expressão vai ser positiva nesta parte aqui. Positiva. Tá? Agora vamos prestar atenção nessa faixa, entre 1 e 2 aqui, nessa faixa. Estou marcando aqui, nessa faixa. Aqui, nesse intervalo, vamos prestar atenção aí. Tá, que sinal tem x menos 1? X menos 1 é positivo. Que sinal tem x menos 2? Nessa parte ainda estamos aqui, é negativo, então mais vezes menos vai dar negativo nessa parte. Negativo nessa parte. Estão entendendo, né? A figura que está me permitindo deduzir isso. Agora vou nesse último, nessa parte, a partir de 2 para a direita. A partir daqui, então aqui também vou analisar aqui. Nessa parte, x menos 1 é positivo e x menos 2 também é positivo. Então, positivo, positivo, esta parte vai dar positivo. Tá certo? Então, eu quero qual intervalo? Eu quero um intervalo, então, de aqui, onde esse produto me dê positivo. A solução, então, fica bem evidente. Tá certo? A solução ficou evidente. Então, qual a solução do problema? Não precisa fazer uma conta difícil nessa parte, uma vez que está factorado, né? A expressão quadrática. Solução. Então, a primeira solução é que x precisa ser menor que 1. Tá? X tem que ser menor que 1, tem que estar à esquerda de 1. Menor que 1, à esquerda, né? Pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser menos 2, tá? Ok, mas também existe a possibilidade, tem outra solução, ou, nesse caso, ou, existe a possibilidade de que x seja maior que 2. Quer dizer que podia ser 3, podia ser 4, podia ser π, tá? Mais à direita de 2, maior que 2. Então, tem essas duas soluções, tá? Esses dois intervalos. Essa seria a solução desse problema, então, né? Existe outra forma de escrever isto, tá? É importante que você saiba também. Em algum momento pode ser que use. Vamos começar com este daqui primeiramente. Como posso escrever isso de outra forma? Tá, uma forma de escrever é assim. Imagino que vocês viram em algum lugar usando esses símbolos, tá? Esses símbolos, parênteses, quadrados. Isto significa aberto. Começa em aberto em que? Esse intervalo começa onde? Começa lá menos infinito. Então começa em menos infinito. E aí coloco vírgula e termina onde? Termina em 1. Mas aí você pergunta, pode ser 1? Pode ser 1? Não pode ser 1, porque
porque esta expressão não está permitindo que seja zero. Tem que ser maior que zero. E se x for 1, se x for 1 aqui, então 1 vezes 1 já vai dar 0, e 0 vai anular tudo, e não vai se cumprir isso, que tem que ser maior que 0. Tá? Aqui não está dizendo igual a 0, está dizendo maior que 0. Então em 1 é aberto, não pode ser 1, por isso que eu deixo assim. Tá? E do outro lado, este daqui também eu poderia escrever da mesma forma. Aberto em 2, por que não pode ser 2? Porque olha, se aqui fosse 2, 2 menos 2 também seria 0 e anula. E não queremos que anule, queremos que seja maior que 0. Então aqui vai ser aberto 2 e esse se estende a mais infinito. Mais infinito. Também, e no infinito é sempre aberto. Então, esta seria outra forma de escrever. E como se escreve U matematicamente? Usando o símbolo de U de união. Então, esta seria a solução do problema. Uma forma de escrever. Ou outra forma de escrever a solução. Tá? Usando esses símbolos. E aí você diz, o que mudaria se em vez de colocar maior aqui, também adiciona a possibilidade de ser igual? Pode ser igual. O que acontece? O que vai acontecer? Então, nesse caso, sim. Olha, o x poderia ser 1. Poderia ser este. O x poderia ser 2. Pode. Por quê? Porque existe a possibilidade de que seja igual a 0 esse produto. Tá certo? Então, nesse caso, você aqui mudaria, imagina. Se fosse assim, então a solução também seria aqui menor ou igual, maior ou igual a 2. Então, neste caso, aqui seria já fechado. Pode ser 1. E aqui poderia ser 2. Isto significa fechado, né? Fecha. Tá? Muito bem. E assim que funciona, né? Resolver uma inequação quadrática. Uma vez que você já tem fatorado, né? Mas fatorar você já sabe. Muito bem. Que mais? Uma dica. Se fosse simplesmente mais aqui, é maior, por exemplo. Simplesmente maior. Então, em vez de encher esse ponto, pode ser também para você não se esquecer, coloque um ponto aberto, quando é simplesmente maior. E aqui também um ponto aberto, para dizer que vai ser aberto aí. E aqui também um ponto aberto aqui. Mesma coisa, um círculo aberto. Tá? Assim você não vai se confundir. E quando for maior ou igual, aí sim você pode encher. Você pode encher. Tá? É uma dica. Muito bem. E a gente poderia aproveitar esse mesmo exercício, mas agora trocando isso. Me imagina que seja menor. Menor ou igual, por exemplo. Tá, menor ou igual. O que vai mudar nesse aqui? Não vai mudar muita coisa. Pelo menos esse desenho que eu fiz, esse diagrama, não vai mudar. Porque não está mudando x1, estes fatores. Não está mudando. Porém, agora queremos, tem que ser menor que 0 ou igual. Então, este de aqui tem que ser negativo. Mudar isso. E agora perguntamos, em que lugar é negativo essa expressão? Basta olhar esse gráfico. Aqui é negativo? Não. Aqui é negativo? Não. É aqui. Então, a solução nesse caso seria o seguinte, seria x maior que 1, como existe a possibilidade de ser igual, então pode ser igual ao ponto crítico, então, fechado, né? Fechado, pode ser 1, e tem que ser menor ou igual a 2. Então é isso a solução. Ou, usando a outra notação, seria, olha, um intervalo que começa em 1 e termina em 2. Fechado, é um intervalo fechado. Ok? Então, isso é a solução quando a expressão quadrática, esta daqui, é fatorada, né? Como está vendo aqui. Mas, então, como nós sabemos factorar, então sempre será possível chegar a esse esquema que nós temos aqui. Tá? Então, vamos com um exemplo em que não esteja fatorada, e em que vamos factorar
e depois vamos resolver seguindo esses passos que está aqui, tá? Muito bem, é isso. Vamos apagar isso daqui e vamos com um exemplo. X quadrado, vamos dizer que nossa inequação seja x quadrado menos 2x menos 15 igual a zero, tá? Menos 15 igual a zero. Então, igual não, né? Tem que ser desigual, é uma inequação, então tem que ser um desses símbolos. Vamos ser que seja menor, então menor igual a zero, tá? Menor que zero primeiramente, e depois a gente coloca igual, né? Menor que zero. Então, qual a primeira coisa que nós devemos fazer? É fatorar isso. Fatorar. Tá? Muito bem. Então, eu vou fazer o que para fatorar? Isso daí, coloco ou construo a equação, né? Usando essa expressão quadrática, né? Simplesmente igual a zero. Esse é somente para construir a equação e encontrar os zeros ou soluções dessa equação, porque essas soluções vai me permitir fatorar isso daqui, tá? Então, a partir daqui, então, reconheço que em A, aqui, coeficiente de x quadrado, que não, se não aparece é 1, e depois vem o B, que seria menos 2, e o C seria menos 15, né? Primeiro calculo o discriminante, tá? Discriminante, então, discriminante seria b quadrado, né? Que seria menos 2, parêntese, tá? Ao quadrado, porque é tudo isso ao quadrado. Menos 4 vezes A quanto é 1. C, né? C quanto é menos 15. Continuamos. Aqui seria 2 ao quadrado, 4, tá? Menos 2 ao quadrado, 4. E aqui seria menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 15, vai dar 60, né? Positivo, porque menos com menos, mais 60. Somamos 64, que legal. Vai dar 64 em um quadrado perfeito. E como o discriminante está dentro, né, de uma raiz, vai ser legal isso. Então, a primeira solução, né, é fácil, né, usando a Bhaskara, né, menos V, né, nesse caso, se menos V seria menos 2, olha, tem esse menos da fórmula, não vou me confundir com esse menos do V, tá? Por isso coloquei entre parênteses. Depois vem menos raiz da discriminante, que seria 64, tá? Depois 2 vezes A. Quanto é A? A é 1, pronto. A segunda solução, vamos colocar aqui no ladinho. Segunda solução seria menos, da fórmula, menos 2B, né? Menos a raiz, aqui é mais, né? Se aqui era menos, aqui é mais. 64, dividimos 2 vezes 1, né? Ok, agora sim, só simplificar. Menos com menos, 4. Aqui vai dar menos, a raiz de 64 é 8, né? Tá certo? 2 vezes 1, 2. Continuamos no outro lado. Menos com menos também 4. Aqui seria mais 8. Dividido por 2. x1, continuamos aqui. Seria menos 4. Entre 2 vai dar menos 2. Já colocamos diretamente. E aqui seria 12. Entre 2, 6. Pronto. Né? Isso aí, né? Tá certo? Essa seria a forma factorada dessa expressão, né? Muito bem, pessoal. Então, boa observação de vocês, né? Ok, aqui me atrapalhei, né? Porque eu estava conferindo, né, rapidamente aqui, não ia dar certo com menos 2, né? Então, esse aqui não ia ser solução desse problema. Então, qual o meu erro? Aqui eu multipliquei, né? Aqui, eu não sei de onde apareceu 2, né? Então, aqui era simplesmente, multiplicar simplesmente o sinal. Menos com menos, aí seria mais 2 simplesmente, né?
Então, aí seria 2 menos 8 menos 6 sobre 2 menos 3. Muito bem, aí sim, menos 3. E agora do outro lado, mesma história, né? Aqui seria 2, né? Menos com menos, mais. Aqui vai dar 10 entre 2, 5. Agora sim. Eu tô vendo que agora você até pode conferir. Olha aqui, por exemplo, 5 ao quadrado. Menos 2 vezes 5, menos 15. E vai dar 0, né? 25. Aqui vai dar 10, menos 15. E esta parte vai dar menos 25. Com esse 25 se anula. Perfeito. Agora sim. Tá? Você pode testar também com menos 3 e vai dar certo. Muito bem, pessoal. Agora sim, não preciso mais nada, né? Apago isso aqui, eu simplesmente preciso dos zeros. Quem é esse daqui? Então, a forma factorada desta expressão aqui, tá? Desta expressão, eu vou colocar aqui embaixo, vai ser o seguinte. Primeiramente, você lembra que era A. Porém, o A aqui é 1. Então, colocou 1. Tá? Acho que nem deveria, mas eu vou colocar 1. Tá? Depois vem x menos o primeiro zero. Lembre-se que esse menos sempre existe. E aqui tem esse número que é negativo, então ele vai com todo o seu sinal. Então vai como menos 3. Pronto, fecha o primeiro parênteses, né? Agora, segundo parênteses, x menos, também da fórmula, o segundo zero, nesse caso, simplesmente 5. Esse daqui menor que zero, né? Pronto, apago, não preciso mais. Acho que isso aqui também posso apagar, não preciso mais. Muito bem. Como falei, esse 1 não vai alterar resultado. 1 vezes multiplica qualquer número, não altera resultado. Então, posso tirar sem nenhum problema. Agora, simplificamos. Ajeitamos aqui, né? Então, seria x menos com menos, mais. Vezes. Aqui não precisa fazer nada. X menos 5, menor que zero. Que isso que significa que este produto menor que zero significa que esse produto é negativo. Então, eu vou procurar intervalos em que este produto seja negativo. Aí está o segredo, né? Mas para isso, vamos analisar o sinal de cada um desses fatores. Do fator 1, esse seria o fator 1, né? Tá certo? Fator 1. E esse seria o segundo fator, fator 2. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos fazer desse lado. X mais 3. Esse é o primeiro fator. Desenho o eixo real para esse. Pronto, está aqui. Eu vou ubicar o zero em algum lugar. Pode ser aqui, o zero. Zero, vamos dizer que aqui é zero. Tá? Se precisar que os zeros tenham em outro lugar, depois eu troco. Tá? Tá, mas aqui 1, 2, 3 e assim. Por aqui menos 1 e assim. Eu vou ubicar, então, primeiramente, o ponto crítico desse aqui. Qual o ponto crítico? O x que anula essa expressão. Que x anula essa expressão? Menos 3. Se x fosse menos 3, se anula esta expressão. Então, onde está? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui. Marco isso. Como aqui, né, é menor, não permite que seja igual, então eu vou colocar já aqui aberto, tá? Aberto. Desta vez vamos fazer certo. Aberto. Muito bem, aberto aqui. Agora eu vou dizer, se x, claro, né, for maior que 3, ou maior que menos 3, né, porque aqui não sei como explicar, não sei se vocês vão me entender, mas isso daqui vinha no seguinte, vinha de esta expressão, você lembra? Até parece que esse seria melhor. Você lembra que essa expressão veio daqui, x menos menos 3.
E daqui, né, até fica bem legal reconhecer o ponto crítico, né? Seria menos 3, justamente o que está depois do sinal menos. O zero, né? O primeiro zero seria o ponto crítico. Tá. Então estamos aqui, menos 3 justamente. Olha, esse aqui é uma resta, né? Tira uma parêntese aqui, uma resta. Então, se esse x estiver à direita, é dizer, que é maior que menos 3, essa resta também vai dar positivo, porque este aqui vai ser maior que menos 3. Então, já falamos, se eu resto um maior menos um número menor, qual o resultado? Positivo. Se eu resto menor menos um maior, aí sim, maior, opa, isto está escrevendo certo, sim. Maior, aí me vai dar negativo. Isso é importante que você saiba, tá? Anote isso, negativo. Tá? Maior menos menor, positivo. Menor menos maior, negativo. Então, nesse caso, olha, se x está à direita, se estamos analisando essa parte, queremos saber se aqui é positivo ou negativo, nesta parte, depois do ponto crítico, tá? Então, aqui o x vai poder assumir valores maiores que menos 3. Então, significa que esse vai ser maior. Eu vou restar com 3 que é menor. Então, vai dar positivo. Vai dar isto. Tá? Mas, geralmente, vai ser assim. Se você tem aqui x, não tem nenhum sinal x, aqui menos, tá? Então, sempre vai ser. A direita desse ponto crítico sempre vai ser positiva, tá? Mas sempre é bom testar, né? Com algum valor. Por exemplo, pode testar com zero, mais fácil, né? Zero. Zero. Aqui pode substituir 0 mais 3 é positivo ou negativo? 0 mais 3 é positivo. Ou aqui também, 0 menos menos. Menos menos mais. 0 mais 3, positivo. Tá? Anotem essa dica, tá? Anotem essa dica. Tá certo? Eu vou apagar aqui, porque não precisamos de espaço. Muito bem. Então, o que significa que do outro lado será negativo? Mas você pode fazer teste. Aqui deste lado estará o menos 4, né? Porque continua, né? Continua aqui, menos 4. Estará deste lado. Então, aí será negativa. Menos. Tá certo? Né? E justamente, olha, esse aqui é ponto crítico, por quê? Porque aí que esta expressão troca de sinal. Porque, olha, antes do menos 3 era negativo. E depois do menos 3 é positivo. É dizer que nesse ponto que esta expressão troca de sinal. Né? Claro, quando x vai variando de esquerda para a direita. Tá? Vamos fazer mesmo análise para o segundo. X mais x menos 5. Quando aparece menos é mais fácil, né? Porque aqui mais 3 aí ficou meio difícil. Mas colocando nessa forma original, para mim ficou fácil entender. Né? Mas vocês veem como vocês entendem melhor. Ok, então aqui colocamos a linha. E o 0 a gente coloca na mesma altura, 0, tá? Na mesma altura, não pode colocar em outro lugar. Porque depois a gente precisa, né, juntar esses dois. Muito bem, e 5, onde estará? Vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 por aqui, 5. Então esse é justamente o ponto crítico, marco esse aí, 5, tá? E aqui coloco um pouco mais, opa, de vermelho, coloco mais, continuo aqui, tá certo, né? Muito bem. Então, agora, mesma história. Se eu pegar esse aqui 5, né? 5. Se eu pegar um x maior que 5, né? X maior que 5, claro, esta expressão vai ser positiva, né? Esta, então, de aqui vai ser positiva. Tá? De aqui, né? Continua para lá, positiva. Aqui também, esse aqui positivo, até aqui, né? Até o infinito, esse aqui continua.
Então significa que para a esquerda é negativa. Negativa. Pronto. Agora sim. Tá? Agora sim. Vamos ao produto, né? Que seria x mais 3 vezes x menos 5. Tá? Vamos ver. Novamente, desenho. Meu eixo real, né? Meu eixo real. Pronto. Ubico também o zero, tá aqui o zero. E agora ubico os pontos críticos, simplesmente. Os pontos críticos, tá onde? Aqui a altura. Eu vou puxar, eu vou projetar aí. O ponto crítico, aqui, menos 3. Menos 3, aqui. Aberto, né? Então, aberto aqui, aberto, menos 3. O outro ponto crítico é 5. 5, tá aqui. Me desviei um pouco aqui. 5, então aberto também, 5. Por que aberto? Porque existe simplesmente a possibilidade de ser menor, não pode ser igual. Tá? Se fosse igual, aí seria cheio, né? Muito bem. Então agora sim eu tenho novamente 3 intervalos. Tá? Vocês já podem ver esses 3 intervalos. Seria isto daqui, vou colocar de cor verde agora, né? Poderia ser este daqui, ou este intervalo, ou este daqui. Em qual dessas a solução estará? Em qual? Vamos ver. Vamos ver. Tá? Então, vamos analisar dessa primeira parte. Olha, nessa faixa, né? Nessa faixa. Por isso que eu delimitei isso aqui. Delimitei. Então, nessa faixa. Esta primeira expressão é negativa. Esta expressão continua, olha aqui. Toda essa parte negativa também é negativa. Menos com menos, então positiva. Então aqui também posso até completar negativa, né? Negativa, negativa, positiva. Então aqui vai ficar positiva. Tá? Marcamos então assim. Positiva. Mais. Agora nessa parte aqui. Olha, nessa parte, esta expressão x mais 3 é positiva até aqui e ainda continua, mas eu quero analisar só até aqui. Mas nessa parte é positiva. E esta daqui, essa x menos 5, nessa parte é negativa. Então, positivo por negativo, negativo. Negativo. Então, menos. Menos. Pronto. Já tenho. Agora, nessa parte aqui, final. Nessa parte final. Como que fica? Essa aqui, esta expressão x mais 3, esse continua sendo positivo, né? Olha, começa aqui positivo. E essa começa positivo aqui. Então, positivo com positivo, positivo. O que queria? Que meu resultado seja negativo, não positivo. Então, esta não é, mas esse intervalo do meio sim é solução do problema. Pronto, só reescrever. Solução. Solução. Então, meu x tem que ser maior que, olha, x tem que ser maior, aqui coloco que menos 3, e tem que ser menor que 5. Tá? Tem que estar entre menos 3 e 5. Ou outra forma de escrever seria assim, né? Aberto em menos 3,5, aberto também. Tá certo? É assim. Agora, se for possível, a possibilidade de ser igual, né? Pode ser outro exercício, onde aparece igual. Igual. Igual, né? Tá certo? Pode acontecer isso, igual. O que muda? Não muda muita coisa, não. O que muda é que eu vou preencher aqui. Vou preencher aqui. Vou preencher aqui. Preencher aqui. E então aqui existe a possibilidade de ser igual, né? Que x pode ser igual a menos 3. E x podia ser igual a 5. Então aqui vai ser fechado. Fechado. Só isso. Tá? E aqui acontece se aqui em vez de ser menor ou igual, fosse maior ou igual. Maior ou igual. Então, este aqui tem que ser positivo. Qual vai ser a solução?
Nesse caso, sim, seria esta parte e esta parte. Tá? É isso. Ok, pessoal? Então, a maior dificuldade de resolver inequações está na factoração, simplesmente. Mas você sabe a fórmula de Bhaskara, que vai resolver qualquer problema de fatoração. Basta encontrar os zeros. Os zeros, soluções da equação, né, que se forma com essa expressão quadrática. Né? E depois fazer esse diagrama é prática, tá? Muito bem, pessoal. Vamos finalizar nossa aula com um assunto também importante, tá? Mas antes quero mencionar o seguinte: esto de desigualdades, inequações, é muito importante para a parte de funções, tá? Então aprenda. Por quê? Porque na parte de funções vamos tentar encontrar domínio de uma função, e o domínio de uma função é uma desigualdade. E você vai ter que resolver essa desigualdade. Se você aprender bem, quando chegar a funções vai ser bem simples, tá? Porque vai envolver só resolver desigualdades, né? Para encontrar domínios. Que isso vai ser o foco da parte de funções, tá? Mas para finalizar esse assunto e depois nos concentrar no próximo capítulo, que é funções, eu quero apresentar, né, a equação com valor absoluto. É bem simples, tá? Equação com valor absoluto, né? Porque pode acontecer isso, né? Com valor absoluto. Pode aparecer na física ou na matemática, isso, uma equação. Vamos começar com um exemplo bem simples e aí depois a gente ir acrescentando, né? Aumentando, complicando um pouquinho. Vamos começar com essa equação simples. Valor absoluto de x igual, por exemplo, a 2, por exemplo. Exemplo simples. É uma equação. Este tipo de equação se denomina equação com valor absoluto, né? Por quê? Porque aparece valor absoluto, né? Tá certo? Muito bem. Então você pode dizer, olha, de que número o valor absoluto é 2? Aí você diz, olha, de que número? É 2. O x poderia ser 2. Né? X poderia ser. Por quê? Porque o valor absoluto de 2 é 2. Outro pode dizer, também, x poderia ser também menos 2. Por quê? Porque, olha, o valor absoluto de menos 2, você lembra que a gente tira o sinal, ou a gente simplesmente, quando este número que está dentro é negativo, a gente acrescenta um menos na frente, e depois escrevemos o número, menos 2. Menos com menos vira mais, vira 2 também. Então, olha, esta equação com valor absoluto tem duas soluções. O que está dentro pode ser igual mais esse valor, ou pode ser menos esse valor, o que está dentro. Tá certo? Tá? Então é isso. Esse é o segredo de equações com valor absoluto. Tá? Então, seja, por exemplo, uma equação assim, desse tipo, por exemplo, igual a, tá? Ou melhor assim, uma expressão qualquer, não necessariamente A, né? Pode ser uma expressão grande. Seja, e aqui vamos colocar B. Né? Se a equação, simplesmente, seja a equação. Seja a equação. Então, qual a solução? Como você viu, vai ter duas soluções, né? Vai ter duas soluções. Aqui, por exemplo, viu, né? A primeira é que o que está dentro, A, pode ser igual a B. Essa é a primeira possibilidade, como eu fiz aqui. Eu posso escrever bonitinho isso aqui, melhor, né? Assim. Que é x igual a 2. E a segunda possibilidade, ou, né? Escrevemos ou, que o que está dentro seja menos o que está aqui fora. E aqui a mesma coisa. A
igual a menos v. Tá certo? Então, dessa forma que se resolve uma equação com valor absoluto. Tá? Agora vamos com um exemplo já um pouquinho mais elaborado, né? Exemplo. Outro exemplo. Por exemplo, valor absoluto. Tá? Eu vou um exemplo já não tão simples também, né? Para a gente ver, né? Algumas técnicas de como resolver, né? Imagina essa fração aqui. Igual a 4, por exemplo. Estou pegando da apostila, tá? Muito bem. Ah, mas aqui agora não é mais x. Claro, quando era x era simples, mas não tem problema. A gente vai aplicar isso agora. Ah, então vamos ver. Vamos reconhecer, vamos comparar isto com isto. Quem é B? B é 4. E quem A? A seria tudo isto aqui. Tudo que está dentro é o A. Esse seria o A. Muito bem. E aqui, esse também podemos chamar teorema, não sei, pode ser, né? Tem um teorema. Esse teorema que nos diz que este problema, que esta equação, tem duas soluções. Tem duas soluções. A primeira me diz que o A, que em A, esta expressão, 3x mais 8, 2x menos 3, deve ser igual ao B, simplesmente, a esse que está fora, 4. Tá? 4. Muito bem. E a segunda solução é o A. O A, também reescrevo o A novamente. É igual, porém, ao B, está aí, porém com sinal, né, negativo, menos B, esse menos 4. Tá certo. Tá? São equações parecidas, claro, mas ainda não está resolvida. Vão ter soluções diferentes. Isso vai dar algum x tal e aqui vai dar um x diferente, possivelmente. Então vamos tentar resolver cada um, né? Agora é só resolver isso. Muito bem, você lembra que em equações existia a possibilidade de que se alguma coisa está dividindo um lado, ele passa ao outro lado multiplicando. Em equações, isso a gente pode fazer. Então eu vou fazer isso. Vou resolver primeiro 3x mais 8, e aqui 2x menos 3 está dividindo, vai passar multiplicando do outro lado, então vai ficar 4 vezes, vou colocar ponto melhor para não confundir com x, 2x menos 3. Eu acho que daí em diante vocês podem resolver, mas eu vou tentar finalizar isso. Aqui seria 3x mais 8. Aqui aplico a propriedade distributiva, está bem simples, tá? 4 vezes 2, 8x. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Pronto. Agora, juntamos os que têm variáveis e juntamos simplesmente os que tem, o que não tem variáveis. Eu vou juntar esse 8 com esse 3x. Esse 3x passa ao outro lado, então. E esse menos 12 passa para esse lado. Muito bem. Então vai ficar 8. E esse vai passar como negativo. Está negativo, passa como positivo. Então 8 mais 12, 20. E esta vai passar ao outro lado restando. Então 8x menos 3x vai ficar 5x. Estou fazendo rápido porque essa parte você já sabe. Isso a gente já resolveu. Ou vocês já devem ter praticado, né? Imagino que vocês fizeram isso. Né? Não esperem a prova, né? Última semana. Tem que praticar antes. Ok, então aqui, olha, se esse 5 está multiplicando a x, então passa a dividir. Então vai ficar 20 entre 5 igual a x, né? Só x. E 20 entre 5 é 4. 4 igual a x, você lembra que isso existe a propriedade reflexiva aqui. Se 4 é igual a x, então x igual a 4. Então essa aqui é a primeira solução. X igual a 4. Pronto. A solução desta equação, a primeira solução. E a segunda, eu vou aqui. Mesma história.
Bem parecido. Então, aqui, mesma coisa. Olha, esse aqui vai para o outro lado. Então, 3x mais 8 igual menos 4 vezes agora esse. 2x menos 3. É isso. 3x mais 8. Propriedade distributiva. Esse 4 tem o seu sinal, então considere isso. Menos 4 vezes 8. Ou, perdão, menos 2. Eu estou pensando no resultado. Menos 8 vezes x. Menos com menos, mais 4 vezes 3, 12. Pronto. Né? Agora, juntamos o que queremos. Nesse caso, eu vou juntar a variável no lado esquerdo. Então, olha aqui. Então, eu vou passar este aqui. E esse 8 vai para o outro lado. 3x, esse menos 8x. Passa ao outro lado como mais. Então, seria 3 mais 8, 11x. Este 8 passa ao outro lado restando, porque está mais, né? Então, vai ficar 12 menos 8, vai ficar 4 já, rapidamente, né? Pronto. Aqui 11 está multiplicando, passa ao outro lado dividindo. Então, x fica 4 onceavos. Pronto, essa é a solução, a segunda solução, tá? Solução 1 e solução 2, né? Então, é assim que você resolve uma equação com um valor absoluto. Ok, pessoal? É isso. Lembrem-se que esse b poderia ser um número ou poderia ser também uma expressão, tá? Poderia ser uma expressão. Aqui, por exemplo, poderia ser um b. Quando falo b, é uma expressão. É dizer que, em um exemplo, em outro exemplo, poderia ser, por exemplo, x mais 5, uma expressão. E aí você coloca a mesma coisa aqui, x mais 5, e aqui outro lado seria menos x mais 5, tá? É dessa forma, tá? Não necessariamente isso aqui vai dar um número, vai ser sempre número, pode ser uma expressão, você faz isso. Mas nesse caso, quando esse b for uma expressão, e não simplesmente um número, esse b precisa ser maior que zero. Por quê? Porque o resultado de um valor absoluto tem que ser positivo, né? Ou igual a zero, né? No mínimo. Então, este daqui é importante. Então, você tem que resolver também esta equação, N equação, né? Também, para poder saber quais os valores, né, de x que seria, né, que fazem com que esta expressão seja positiva, tá? Então, pode ser que quando você resolve, né, e dá algumas soluções, como aqui, e uma dessas, quando você substitui aqui, não faça positivo, visto? Dá negativo. Ah, isso está errado, né? Então, essa solução descarta. Não é. Descarta simplesmente por essa razão de que não está cumprindo isso. Tá? Então, é importante. Essa é a última observação que eu faço. Muito bem, pessoal. Com isso, vamos finalizar esse capítulo. Tá? Esse capítulo de equações e inequações. E também nós finalizamos essa parte de revisão do ensino médio. Até agora, então, a gente só, né, revisou ensino médio. Ainda não entramos ao cálculo, né? E espero que no próximo capítulo já, né, pelo menos comentemos algo de cálculo, né? Mas também eu acredito que funções ainda, né, também se estuda no ensino médio. Tá? Mas de a pouco a gente já vai entrar na parte do cálculo diferencial primeiro e depois a parte de cálculo integral. Tá? Então é isso. Vamos finalizar nossa aula por hoje aqui.